Pegadinha do malandro, eu peguei você, não acabou não, gurizada. Ainda tem o macetão, o resumo do macete, você não vai ver. Vamos, você lembra aquela música assim, ó? Vamos falar do macete. Lembra aquela música assim? Nada mal, curtir o Terra Samba não é nada mal. Que legal, é só entrar. Lembra? Então, ó o nosso macetão aqui, ó. Proporção. Na direta divisão fica sempre igual. Ó, que legal. Na inversa multiplica essa regra normal. De novo. Nada mal. Na direta divisão fica sempre igual. Que legal. Na inversa multiplica essa regra normal. Vai só que tem um macetinho. Pra facilitar. Na proporção inversa, embaixo vai ficar. Todo mundo de novo. Mas só que tem um macetinho, pra facilitar. Na proporção inversa, embaixo vai ficar. Com cabezinho é assim, facinho, eu aprendo tudinho. E lá no Enem ninguém ganha de mim. Agora tem certeza que eu vou passar. Nada mal, na direta divisão fica igual, tirando a roupa, Não, peraí, isso sério. Beleza? Canta pra todo mundo aí, sai na rua cantando, feito louco no vestibular, você vai lembrar. E vou fazer mais um exercíciozinho para você entender como que fica isso. E agora de brindes, uma questão do Enem. Gente, agora é pausa e não é pegadinha. Eu vou voltar com essa questão do Enem, ok? Pera aí. Voltamos de novo. Aí, ó. Questãozinha do Enem. Opa, aqui ainda não. Vamos lá. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura. E, aqui acho que acabei de melhorar uma vírgula, não estava no enunciado, mas cabe uma vírgula aqui. É isso, né, dá uma pausa, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Aqui começa para mim da interpretação nas questões do Enem, né? Falou um monte de coisa, a resistência mecânica, quem que é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura? Então vamos ler devagar, agora sim, ó. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de paralelepípedo retângulo. Então a resistência de uma viga de madeira é diretamente proporcional. Então isso aqui está explicando quem que é. Na viga de madeira tem a forma de paralelepípedo retângulo. Tem uns nomezinhos no português lá, né? Predicativo do sujeito, adjunta de nominal, locução adverbial, de explicativo, né? Mas em resumo, quem que é o núcleo aqui do sujeito? Quem que é diretamente proporcional à sua largura? Aula de matemática, né? Então vamos prestar atenção no foco. Quem é a resistência mecânica é diretamente proporcional à sua largura. Beleza? Então você tem que eliminar a informação que está supérflua, vamos colocar assim. Tem uma viga. A resistência mecânica da viga. A viga é forma de paralelepípedo, mas é a resistência da viga. Então a resistência é diretamente proporcional à sua largura, Dzão. E também ao quadrado de sua altura, Dzão. Aqui mais uma coisinha de português. Ficou implícito aqui, né? É diretamente proporcional a isto e é diretamente proporcional a isso. E depois continua. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o suporte da viga. Então aqui mais uma informação extensa. Mas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o suporte da viga. Aí ele explica o que é. Que coincide com o seu comprimento x. O que coincide com o comprimento x? A distância entre os suportes da viga. Então ele está explicando quem é esse cara. Aí entra a parte interpretativa, gurizada. Por isso que o Enem tem essas questões extensas, justamente porque no exame que teve no PISA, exame internacional, nós ficamos em 40º penúltimo lugar em matemática e 40º último lugar de português. Isso que fizeram o Enem foi baseado também com essa ideia, para forçar o cara a ler, interpretar e fazer contas básicas. Pode ver que o Enem é baseado com esse raciocínio. A ideia dele é essa. Então tem que entender. Quem que tem a proporção aqui? Mas fica fácil identificar porque usou a letrinha. A grandeza S é diretamente proporcional à largura B, ao quadrado da altura D e inversamente proporcional à grandeza X. Que ficou um pouquinho mais complicado de entender, que é o comprimento. A constante proporcionalidade K é chamada resistência da viga.
A expressão que traduz a resistência S dessa viga é chamada de resistência mecânica, tá? Não é resistência K, resistência mecânica S da viga. Então aqui a gente vai fazer usando os dois modos, o modo do macetinho e o modo correto, né? Porque também tem macetinho. Qual que é o modo correto? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a divisão é uma constante. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação é uma constante. Então vamos fazer primeiro desse jeito. Olha, a resistência mecânica S, ela é diretamente proporcional à largura B. Se é diretamente, a divisão entre isso e isso é uma constante. Mas também é diretamente ao quadrado da altura. Então aqui seria uma constante, a divisão pelo quadrado da altura daria outra constante. Como é constante e constante, o que a gente pode fazer? Pegar o apagador, a gente pode colocar isso numa expressão só. Então vou colocar é diretamente a B e ao quadrado da sua altura D. Então é diretamente, a divisão é constante com o B e a divisão também é constante com o D quadrado. E depois vem, é inversamente proporcional à distância entre os suportes, que é o que conhecido de comprimento X. Quando é inversamente, a multiplicação é constante. Então, a grandeza, a resistência mecânica S é inversamente proporcional ao X. Então fica assim. Como nós queremos saber o S, agora basta isolar esse cara na formulinha. Deixa o S para o lado, quem está aqui vai para o outro lado. Então vai ficar K vezes B vezes D ao quadrado, dividido pelo quem está multiplicando, passa dividindo. E é daí que vem o macetinho que inversamente fica embaixo, que passa para o outro lado. Tá bom? Então esse é o jeito correto de fazer. Tudo bem? Diretamente a divisão é constante. Perceba que aqui é aquele caso que é diretamente com o quadrado. Então não é diretamente ao D, é o quadrado de D. Então a divisão disso com o quadrado do D é uma constante. Certo? Então essa divisão é proporcional, diretamente. Inversamente multiplica e isola a grandeza que você quer. Se você quisesse a grandeza X, passava todo o resto para lá. Se quisesse a grandeza B, passava ela para cá e o K para cá. Sempre que você quer uma grandeza é só isolar. Monta a proporção e isola. Agora, como que faz isso pelo macetinho? Né? Na direta divisão fica sempre igual. Que legal. Na inversa multiplica, só regra normal. Mas só que tem um macetinho para facilitar. Lembra? Na proporção inversa, A embaixo vai ficar cantando e rodando. Oi. Então, se é inversamente, fica embaixo. A vantagem é que você isola de cara a grandeza que você quer. Eu quero S, a fórmula para isso? Isola aí. Então fica assim. Isso tem a constante de proporção. Quem é inversamente fica embaixo. Bom, é diretamente ao B. Então não vai embaixo, fica em cima. É inversamente ao quadrado do D. D quadrado. E é diretamente ao quadrado de D. Desculpa, né? Diretamente ao quadrado do D. E inversamente proporcional ao comprimento X, a distância entre os suportes da viga. Inversamente fica embaixo. E de cara você já tem a formulinha pronta. Então a vantagem para analisar fórmulas físicas também isso aqui serve. Uma grandeza física que tem que estar embaixo da fórmula, a grandeza isolada é inversamente proporcional a ela. E é diretamente proporcional às que estão aqui em cima. Sussa, gurizada, agora sim, a gente terminamos o conceito de divisão proporcional, tá? Esse macetinho da divisão proporção direta e proporção inversa. Ok, gurizada? Neste vídeo é só a gente se falamos. Até a próxima. Como diria Sidney Magal. Tchau!